Hi everyone, my name is Hugo Vilela and I work as a cardiac anesthesiologist at Hospital de Santa Cruz in Lisbon. I would like, first of all, to thank your kind invitation and say it is a great pleasure for me to participate in this meeting. Today I will be discussing current perspectives and updates on intraoperative transfusion management and hemostasis. I have no conflict of interest to declare. As reinforced by the 2021 updated clinical practice guidelines on patient blood management in cardiac surgery, intraoperative transfusion management and hemostasis must comprise a multidisciplinary approach consisting of a standardized broad implementation of perioperative care bundles, as opposed to just isolated recommendations. The four major components of a PBM program are anemia managing, perioperative coagulation optimization, including targeted coagulopathy treatment, interdisciplinary blood conservation modalities, and patient-centered decision-making. Potential benefits of a patient blood management program are a reduction in transfusion requirements, decrease in costs, and improvement in patient outcomes. The 2017 IACSE-ACTA guidelines on patient blood management for adult cardiac surgery provided evidence-based recommendations regarding blood conservation strategies, perioperative patient optimization, intraoperative interventions, and postoperative monitoring and treatment of bleeding disorders. As mentioned earlier, this talk will focus in particular on intraoperative transfusion management and hemostasis based on the concept of diagnostic approach. Goal-directed transfusional algorithms and point-of-care monitoring of the hemostatic system are critical in terms of providing timely assessment of the cause of bleeding and targeted therapies. Both current European and American guidelines recommend implementing point-of-care testing with viscoelastic devices to reduce periprocedural bleeding and transfusion in cardiac surgical patients. Laboratory tests such as blood count, international normalized ratio, partial thromboplastin time, and clot fibrinogen are the current standard methods to evaluate coagulation status. These tests have, however, a long turnaround time, reflect just only a single aspect of coagulation, and are therefore suboptimal whenever urgent therapeutic decisions are requested. Viscoelastic hemostasis assays provide an holistic view of hemostasis, with detailed information on dynamic changes in clot characteristics, from initiations of clot formation to platelet-free fibrin clot generation, stability, and lysis. Integration of viscoelastic testing into a cardiac surgery transfusion algorithm may reduce major post-surgical bleeding, red blood cell and platelet transfusions, and has been associated with improved survival. As mentioned in the summary statement on blood conservation and transfusion in cardiac surgery, published in 2019 by the American Society of Cardiovascular Anesthesiologists Blood Conservation Working Group, goal-directed therapy algorithms with fibrinogen and/or prothrombin complex factor concentrates may be considered where approved and may reduce transfusion-associated adverse events. Also, activated factor VII may be considered for intractable surgical bleeding where conventional therapy has failed. Fresh frozen plasma is indicated in situations of excessive bleeding with evidence of coagulation factor deficiency, in particular when intrinsic pathway is affected. Platelet transfusion is indicated in the case of bleeding with platelet count less than 50K or 100K if excessive bleeding and/or known platelet dysfunction. Factor concentrates represent, therefore, an important part of current point-of-care test guided hemostatic therapeutic approaches. Through elements of primary clot formation, such as fibrinogen, supplemented by fibrinogen concentrate and/or cryoprecipitate, which contains more factor 13 than most of the fibrinogen concentrates, platelets, calcium, and desmopressin, which may be considered in patients with platelet dysfunction and excessive post-bypass bleeding. Through secondary coagulation components that promote thrombin and fibrin formation and further stabilize clot formation, like calcium,
fresh frozen plasma, and prothrombin complex concentrate. Finally, in order to reduce the fibrinolysis reaction, tranexamic acid administration. Currently available whole blood viscoelastic hemostatic assays analyzers are shown. TEG, ROTEM, Sonoclot, and Quentra are some examples. TEG with platelet function test capacity correlate well with light transmission aggregometry and compare with other blood platelet function tests such as multiplate and platelet function analyzer 100. In cardiac surgery, platelet count and function are affected by multiple factors such as antiplatelet therapy, exposition of blood to cardiopulmonary bypass, which leads to hemodilution and activation of coagulation, cell saver blood deprived of platelets and other coagulation factors, continuous blood loss and hypothermia. In this study, for example, platelet function was determined by multiple electrode impedance aggregometry in response to stimulation with 4 specific receptor agonist reagents to test different pathways of aggregation. Arachidonic acid to evaluate the thromboxane pathway, ADP test assay to evaluate ADP receptor function, collagen test assay for quantitative collagen-induced platelet aggregation, and TRAP test assay for quantitative platelet function triggered by thrombin receptor activating peptide 6. The results of the study confirm that platelet dysfunction peaks directly after cardiopulmonary bypass decannulation. However, no association was found with blood loss after adjustment for other risk factors, and this was probably explained by the reversibility of platelet dysfunction induced by cardiopulmonary bypass and/or protamine. These findings suggested that platelet transfusion directly after cardiopulmonary bypass should be reserved for patients with excessive bleeding because early platelet function recovery is likely to occur. For now, the only formal recommendation regarding perioperative platelet function tests is for objective measure of residual preoperative platelet function, serving as an alternative to standardized preoperative waiting periods, which don't account for the highly variable platelet function recovery times. Both the safe cutoff and the optimal devices are elusive so far, and further evidence should be gathered on their optimal use. Light transmission aggregometry is the gold standard for platelet function testing, but due to its lack of standardized values, prolonged processing, and need for a specialized technician, its clinical use is limited. Platelet function tests are increasingly used to tailor antiplatelet therapy protocols, reducing surgical waiting times and being more and more incorporated into transfusion algorithms. A cardiac surgery intraoperative targeted transfusion best practice advisory was published in 2019 by the Blood Conservation Working Group of the American Society of Cardiovascular Anesthesiologists. It included 2 separate practical algorithms. One algorithm was based on conventional classic laboratory coagulation tests. All the working group's opinion that viscoelastic coagulation tests are superior to conventional coagulation laboratory studies in guiding transfusion therapy in patients undergoing cardiovascular surgical procedures, the authors recognize that these devices are still not widely available, and, therefore, the use of conventional coagulation laboratory tests is recommended when viscoelastic tests are unavailable. Predefined laboratory triggers were proposed, and factor concentrates transfusion were approved and indicated in COMPAST. According to this algorithm, and in the presence of excessive microvascular bleeding, transfusion of platelets are indicated in the case of bleeding with a platelet count less than 50K, or 100K if excessive bleeding and/or platelet dysfunction. Fresh frozen plasma and/or prothrombin complex are indicated in situations with evidence of coagulation factor deficiency, in particular INR
above 1.5. At our institution, we give preference to prothrombin complex administration, reserving fresh frozen plasma for those cases with an APTT ratio above 1.5. When fibrinogen levels are low, fibrinogen or cryoprecipitate are indicated. We use fibrinogen, cryo is not available, and 200 as a cutoff. All these, of course, never forgetting optimization of temperature, acid-base status, and ionized calcium and hemoglobin levels. The second algorithm, based on viscoelastic point-of-care coagulation testing, again, with predefined transfusion triggers and also encompassing factor concentrates where approved and indicated. Many other algorithms have been published based on different platform assays with different threshold values, more or less complex, and including, for example, platelet function tests as mentioned before. At our institution, we currently have rotendeltane in use for perioperative hemostasis evaluation and light transmission aggregometry for perioperative evaluation of platelet dysfunction induced by antiplatelet agents. Rotem platelet mapping is not available anymore because of manufacturer constraints. The transfusion strategy in the presence of excessive microvascular bleeding is based on the results of the following Rotem delta assays: in-tem coagulation time, ex-tem coagulation time, fib-tem amplitude at 5 or 10 minutes, ex-tem amplitude at 5 or 10 minutes, ep-tem coagulation time versus in-tem coagulation time, and in-tem or ex-tem maximum lysis at 30 or 60 minutes. The cutoffs or threshold values are generically similar to those shown here, being that we give preference to prothrombin complex when ex-tem CT is increased and reserving fresh frozen plasma for those situations with an increased in-tem CT. Obrigado. Thank you. When it feels like the end of... Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia a todos. Bom dia, Lívia, tudo bem? Bom dia, Pim, bom dia a todos os ouvintes, e excelente a palestra do Dr. Hugo, né, Pim? Muito boa, trazendo guidelines já que a gente tem, até forçando não, né, mas evidenciando os benefícios que a gente tem de monitorização, de trocas aí entre componentes hemoderivados, que é o foco que a gente tem em cirurgia de uma forma geral, né, evitar transfusão e melhorar o desfecho do paciente. Eu acho que isso aí já está bem fixado na cabeça de todo mundo aí. E assim, algo que não nos surpreende e que tem que estar cada dia mais sedimentado na nossa conduta é que o manejo da transfusão e da coagulação, né, no intraoperatório já começa antes, começa lá atrás, com o aumento da massa eritrocitária, né, com a otimização da massa eritrocitária nesse paciente. Então, excelente essa parte da aula do Dr. Hugo, que já colocou isso como um ponto em evidência, né? Acho que é o conceito de PBM, né? Talvez seja até meio tendencioso a gente colocar bastante o foco na transfusão e no manejo de sangramento, porque nós somos anestesistas e a maior parte do nosso tempo ele acontece, não vou dizer dentro do centro cirúrgico, hoje o setor de hemodinâmica e procedimentos minimamente invasivos tomam uma proporção muito grande, eu acho que ainda vai crescer mais, mas a gente acaba sendo meio enviesado e tendencioso ao falar só de manejo de sangramento. Mas foi isso que você levantou, e cuidado começa lá atrás, né? A gente vai bater em cima muito também dentro do protocolo de PBM de massa eritrocitária. Acho que a única coisa que a gente tem que lembrar é o tempo, o brinco que é o tempo doença dependente, né? Quanto tempo a doença me permite ter para poder aumentar essa massa eritrocitária sem interferir no prognóstico do paciente, mas dá para fazer alguma coisa sempre.
A gente tem uma pergunta do Herman aqui, se há benefício em corrigir sangramento por coagulopatias por déficit de fatores de coagulação documentadas no ROTEM por um CT prolongado no XTEM, por complexo protrombínico em comparação ao plasma fresco congelado. Quer responder, Pim? Pode ser, tem benefício, tá? Lembrando que o plasma fresco congelado, desculpa, o complexo protrombínico, ele tem proteínas é fator de coagulação, é proteína vitamina K dependente, então a gente está falando aí de 2, 7, 9, 10, tá? O plasma fresco congelado, você vai ter uma gama maior, na verdade, uma gama não, né? Todos os outros fatores de coagulação, tá? A gente tem trabalhado na literatura mostrando que sim, a gente tem benefícios. Esses benefícios se baseiam principalmente pela rapidez, né? Porque você tem algo de distribuição mais rápida, de preparação mais rápida e de infusão mais rápida, né? Tem trabalhos mostrando justamente isso, o tempo que você demora para você alcançar valores da circulação efetivos para manejo de sangramento, né? Então, quanto tempo demora para os meus fatores vitamina K dependente a aumentarem um pico, chegarem num pico para poder fazer efeito, já dentro do doente, já infundido, né? Então, sim, a gente tem benefício. O que eu acho é que duas coisas, a gente tem que ser, no manejo de sangramento, a gente tem que ser precoce. Precoce, mas não profilático, por assim dizer, né? Você não pode demorar muito para corrigir, né? Lembrando que esses exames, que foi citada na pergunta, eles mostram um momento para mim, né? Se você tardar muito para corrigir, isso um momento, a sua fotografia vai ser outra, né? Então, talvez não falte só complexo protromínio, talvez falte até mais coisa. E aí você evita risco transfusional, né? Quando você tem perda de grandes volemias, né? A gente começa a aparecer alguma coisa na literatura um pouco mais tendencioso, talvez um racional mais para o plasma. Agora, eu vou colocar uma coisa que vem aparecendo bastante na literatura, bastante não, mentira, vem aparecendo na literatura, eu já vi alguns trabalhos bem interessantes que talvez o plasma fresco congelado ele não tenha um papel nem tão importante como reposição de fatores de coagulação. Mas talvez ele tenha, nesses casos mais graves, ele talvez tenha um papel importante também na correção, na restauração da barreira da glicocálise. É bem interessante esses trabalhos aparecendo, dando plasma fresco para tratar a barreira chamada glicocálise. Aí você dá fator de coagulação também. Então, talvez essas grandes perdas volêmicas, agudas ou não, né? Porque a gente está falando da cardíaca, é um ambiente um pouquinho mais controlado, né? Então, talvez nesse cenário, complexo protromínico acaba sendo interessante. É, exatamente. Exatamente isso, né, Pim? Viu, Herman? A gente tem todo o benefício quando a gente fala, né, do concentrado de complexo protrombínico, tem um teste viscoelástico, você tem um exame rápido, sabe que é deficiência de fator, vai, pede até a farmácia e em 4 minutos, 5, você já tem o seu tratamento diferente do plasma. E alguns estudos demonstram sim benefício, principalmente quando a gente fala de reações transfusionais, sobrecarga volêmica em pacientes pediátricos, parece ter um excelente custo-benefício. Mas, como o Pim falou, ressaltou, saiu esse estudo agora, o estudo novo, que está falando muito da utilização de plasma e a reestruturação do glicocálix, né? Mas a gente ainda espera dados assim para falar com mais autoridade. Isso é bem melhor do que aquilo ou não? Ainda mais porque se a gente lê camada glicocálise, você tem trabalhos falando do plasma fresco congelado, a albumina tem algum papel, principalmente no trauma, heparina, aí começa a dar um nó na cabeça da gente. Pô, a gente está falando de manejo de sangramento, mas aí eu preciso pensar na barreira glicocálise, aí eu vou dar heparina, e plasma fresco, eu acho que o momento não é para isso, né? Até porque está começando a aparecer essas evidências, né? Então vai que alguma coisa muda. Mas para esses pacientes de perdas volêmicas, aí você colocando até um foco no manejo de sangramento, talvez seja você complementar alguma coisa com plasma fresco, mas a rapidez que você tem para administrar um derivado, ela ganha um peso muito grande.
É, Deixa eu ver. nós temos agora uma pergunta da Mônica Tozelo. Aqui no contexto de saída de SEC, qual a opinião de vocês sobre corrigir empiricamente com complexo protrombínico e concentrado de fibra hidrogênio e usar o Rotem para ajustar as dobras subsequentes desses hemoderivados? E aí, Lívia? Olha, enfim, se tem o Rotem, eu acredito que dá para usar, fazer primeiro o Rotem, ver o resultado e após intervir. Eu entendo que Bem essa é a embaixo. melhor, essa seria a conduta mais racional, viu, Mônica? É, é um exame rápido, né? A gente vai ter o primeiro resultado, assim, já vai ter os tempos ali, em 10 minutos a gente já tem o CT, o máximo de a amplitude, né? Enfim, eu acredito que a gente pode esperar um pouquinho, ah, o exame e depois intervir. Empiricamente, principalmente quando a gente fala de concentrado de fatores, a gente tem que ser muito conservador. Quando a gente está falando em concentrado de fatores, a gente não pode se esquecer dos riscos também. Eu assino embaixo, Lívia. Até porque, Mônica, eu vou te colocar uma outra situação. Se você estiver falando de uma estenose aórtica grave, ou então tempo de SEC prolongado, que você tem degradação de fator de von Willebrand, e você pode estar falando não só de hemoderivados, hemocomponentes, hemoderivados, e você está falando, por exemplo, de plaqueta nessa situação, né? Então, isso também acaba mudando o racional da gente. Então, você pode estar fazendo alguma coisa, às vezes nem é isso, às vezes só precisa corrigir protamina dentro do cenário de cardíaca, né? Então, eu acho que, como a Lívia falou, o exame é rápido. Se reparem que a gente está batendo numa tecla, né, que a Lívia colocou, a gente falou na questão anterior do tempo. E eu falei, né, o exame ele mostrando para você uma fotografia daquele momento, né? Então, uma das coisas interessantes, tanto desse método que a gente está falando, quanto a utilização de produtos industrializados, é que você consegue fazer o exame e administrar mais rápido, aí você ganha tempo, você não perde tempo, aliás, por assim dizer, né? Então você consegue fazer essa correção mais rápido, então, e não dá para o doente a mais do que ele precisa, né? Tanto do ponto de vista clínico, como do ponto de vista financeiro também, ué. Isso a gente é cobrado diariamente, eu acho que vale a pena esperar, já que o exame é rápido, né? Aí O Herman faz outra pergunta e logo depois a Mônica. Tá boa. As perguntas estão boas aqui. Em termos econômicos, a vantagem entre um e outro, Herman, o frasco, né? O produto em si é caro, né? O concentrado de fatores tem um valor elevado, o benefício é maior, esse paciente vai ficar menos dias internados, menos tempo de ventilação e assim por diante. e Quer colocar a alguma coisa, gente, Pini? eu acho que você pegou aí um ponto meio crucial. A gente, também como anestesista, a gente tem o viés de olhar muito para o tempo intraoperatório. Vamos pensar no tempo de internação desse paciente. Vou até desconsiderar um evento, complicação de hemotransfusão, tá? Vamos pensar só em tempo de internação, sem complicação. Você tem mais estado inflamatório, isso pode complicar. Outra coisa, tem um trabalho bem interessante, que às vezes a gente fica só com a ideia de quanto custa essa bolsa. A gente tem que pensar não em quanto custa uma bolsa, a gente tem que pensar em quanto custa a administração de uma bolsa, tá? Um trabalho de New Jersey bem interessante, que eles colocam o que a gente acha que custa uma bolsa, ele coloca lá um valor em dólares, né, $200, versus o quanto custa essa bolsa administrada até o final da saída do doente do hospital. Esse valor pode chegar a $1.400 por bolsa, por doente, tá? Porque não é só a coleta de sangue, o quanto custa uma bolsa, né? É um funcionário que vai levar, um funcionário que vai coletar, um funcionário que vai administrar. Tudo bem, vamos chamar o funcionário do intraoperatório, né? Mas vai ter um funcionário para levantar dado desse doente depois para dar internação para ver se ele não tem complicação.
A gente não leva em consideração as bolsas que são desprezadas porque passa o tempo delas, isso a gente não coloca na conta. É difícil isso no Brasil, mas às vezes acontece com algumas frações. Então, isso entra na conta nossa. Tá? Isso tem que entrar, às vezes a gente acaba esquecendo. E a Mônica pergunta novamente para nós aqui. Considerando que o Rotem tem um valor elevado e que o tempo inicial sem a correção também é deletéria, ela está perguntando do contexto de uma utilização de concentrado de fatores empírica. Eu ainda acredito, Mônica, que vale a pena, se você tem um Rotem, fazer, porque os custos também de uma decisão ou de uma infusão não guiada são altos. Por mais que acho que talvez ela colocou ali, né, o custo elevado do valor do Rotem, vamos supor que você não tem o Rotem, já que a gente levantou essa bola aí, e que a gente sabe que o Rotem não é uma realidade para todo mundo. Então vamos lá. Mesmo, você faz preventivo, profilático? Não. Eu vou esperar sair de SEC, vou corrigir, vou procurar certeza de que a minha hemostasia está corrigida do meu anticoagulante, eu já corrigi, já reverti heparina, até o próprio EACTA da Krista Boer, que ele cita, de 2017, fala da gente uma correção até de 0 até para 0,9, né, não ficar passando muito de 1 para 1, não chegar a 1 para 1, tá? E devolve a volemia para o doente, e aí avalia o sangramento. Aí você tem os produtos de acesso rápido para você e você consegue corrigir isso. Para você não dar em excesso para o doente, porque a gente fica muito com o problema do risco de sangramento intraoperatório. E a gente esquece que o doente vai parar na cama da UTI depois, vai ficar lá paradinho, quietinho, tríade de Virchow, e ele vai trombosar. Aí você fez uma revasc e perdeu o enxerto. Né? Então, não é só o alvo, não é só transfusão, mas sim a hemostasia. A hemostasia compreende diminuição de risco trombembólico também. E nesse contexto, a doutora nós que talvez para não ter esse intervalo, né, talvez escolher a primeira amostra para a gente fazer o teste viscoelástico na hora que faz o desclampeamento da aorta, né, e aí já ter algum resultado na saída de SEC para diminuir esse tempo, viu, Mônica? Talvez seja uma estratégia eficaz também. Outra coisa é que, para a gente ganhar tempo, em vários serviços, o laboratório ele é terceirizado, isso é comum em grandes centros, né? Então, assim, você ligar para o laboratório, falou, olha, daqui a pouco eu vou colher um Rotem, tira o reagente da geladeira para mim, porque esse reagente precisa ficar 20 minutos fora da geladeira, tá? Antes de ser administrado. Então, você avisar o laboratório para ele tirar o reagente previamente, também você ganha um tempo. Tá, o reagente ele pode ficar 12 horas fora da geladeira, né? Contando esses 20 minutos. Né? Então você tem 11 horas e 40. Então dá para o cara tranquilamente tirar antes para você. E você ganha tempo também. Né? Você manda o exame e o exame fica lá paradinho, quietinho, esperando alguém botar na máquina. É isso, pessoal. Acho que acabou o nosso tempo para essa aula. Acabou o nosso tempo. Queria agradecer. Foi muito bom. Nossa, bom demais. Acho que ainda vai ter pergunta, mas depois a gente se vê em outras ocasiões aí, consegue responder para tudo.